A partir de agora, todo o Brasil ligado no Mais Esportes pela Rede Aparecida. Democrático e diferente. Comigo a Larissa Rodrigues. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, André. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente em todo o Brasil. Estamos no ar aí trazendo as últimas informações do futebol nacional, todas as divisões do futebol e também a gente vai falar de Olimpíadas aqui no Mais Esportes, todos os assuntos, o programa mais democrático do Brasil. Vamos falar da aposentadoria de Roberto Carlos depois de tantas emoções. Daqui a pouquinho. Muitas emoções, viu, André? Você vai lembrar principalmente da principal emoção que o Roberto Carlos te proporcionou aí nesses anos de futebol. E não é que teve um time que teve a coragem de contratar o Jodson? E a gente vai mostrar também todos os gols de ontem, todas as informações dos jogos pela Sul-Americana. Vamos falar aí de Série A. Tem time que vai descansar um tempinho maior e tem gente na bronca, André. E a gente vai tentar explicar o que a gente está tentando entender. É por que o Flamengo adiou o jogo contra o Atlético Mineiro. Por que será? Vamos começar falando do Roberto Carlos, André? A gente tem imagens aí desse brilhante jogador que foi um dos melhores jogadores aí do Brasil. Roberto Carlos pediu para parar, resolveu aposentar. Foi uma carreira vitoriosa, né, André? Um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Passou por clubes como Palmeiras, Inter de Milão, Real Madrid, Corinthians, onde jogou recentemente. E ele anunciou ontem que vai realmente parar. Lembrando que ele foi campeão do mundo com o Brasil em 2002, campeão da Liga dos Campeões 3 vezes pelo Real Madrid. Estava no Anzi, via atuando também, além de dentro de campo, como assistente técnico. Ultimamente muito mais assistente do que dentro de campo. Já não estava aguentando e agora oficialmente vai parar, André. E eu lembro do Roberto Carlos bem no início da carreira dele, lá no União São João de Araras. Depois, com o empresário Oliveira Júnior, ele foi para a equipe do Palmeiras. Depois se transferiu para jogar no exterior e fez sucesso no Real Madrid como um dos jogadores mais vitoriosos da história desse clube espanhol. Eu não vi o Nilton Santos, enciclopédia, jogar, mas saudosistas dizem que ele foi o maior de todos os tempos. Mas, para mim, pelas conquistas e pelo que eu vi ele atuando, pelas informações, pela característica, pela força, pela cobrança de falta, o exímio cobrador de escanteio, de faltas, eu coloco o Roberto Carlos como o melhor lateral da história do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro você crava? Isso, do futebol brasileiro que eu já vi jogar. A gente tem que lembrar também que teve o Júnior, né, que foi um grande lateral, mas terminou a carreira jogando no meio campo. Eu considero o Roberto Carlos como o melhor lateral esquerdo que eu já vi. Ele chegou a estar entre os melhores, foi eleito, estava entre os melhores do mundo, sendo que jogava na lateral, né? A gente sempre vê premiados aí como os melhores do mundo, atacantes ou meias, né? E ele na lateral conseguiu ter destaque internacional. Isso é um feito importante, esse é um feito muito importante. E também um lateral se destacar num clube como o Real Madrid, no time de Galácticos, de tantos anos, ser um líder desse time, um ídolo da equipe, na seleção brasileira, embora na última Copa que ele tenha participado não tenha ido bem. Para mim, aqueles jogadores mais experientes não conseguiram fazer com que a seleção brasileira engrenasse naquela Copa, mas a gente tem que lembrar que na Copa de 2002 ele foi um jogador extremamente importante. Então, o Roberto Carlos encerra a carreira, mas deixa uma folha de serviços prestados ao futebol mundial muito grande. E um dos serviços prestados que ele não queria lembrar, que ele nunca queria ter prestado, é esse detalhe na Copa de 2006, André. A gente tem imagem, a qualidade não tá tão boa assim, mas a gente consegue ver com perfeição. Você lembra quando ele estava arrumando o meião e o Brasil acabou sendo eliminado com o gol do Henry? Ele era o jogador da marcação do Henry, né? E a gente vê a setinha dele ali arrumando o meião, enquanto o Henry foi sozinho para fazer o gol, André Isaac. E poderia ter acompanhado o Henry. Talvez o Henry pudesse ter feito o gol, mas ele iria dificultar um pouco a ação do Henry. Ele deveria ter acompanhado, deveria ter feito a marcação, já que ele era o jogador da marcação. Dá para notar ali, ó, sobrou um. E quem estava nele de início era o Roberto Carlos. Então ele saiu ali do ladinho do Roberto. Uma falha na sua carreira que custou a eliminação do Brasil na Copa de 2006.
E chega a ser injusto a gente lembrar disso, né, com a carreira tão brilhante, mas com certeza toda vez que se fala de Roberto Carlos é inevitável esquecer dele arrumando o meião, né? Eu já lembro, por exemplo, de gols dele pela Seleção Brasileira e pelo Real Madrid. Eu vou buscar amanhã eu vou pôr aqui no Mais Esportes o chamado gol impossível. Ele fez o gol impossível, que até teve uma TV britânica que fez uma reportagem sobre isso. Ele fez um gol olímpico. Não, ele foi à linha de fundo. E fez e chutou para fazer o gol. E chutou para a área. Ele fez como se fosse fazer um cruzamento. E a bola entrou direto. Então, fisicamente, a matéria queria provar que ele fez o gol impossível. E também eu lembro de outros gols, por exemplo, da bola fazendo uma curva, o goleiro indo para o lado e a bola indo para o outro. Tanto pela Seleção Brasileira quanto pelo Real Madrid, foram vários gols que ele fez dessa forma. Amanhã eu trago o gol impossível aqui no Mais Esportes. André, você começou o programa destacando que tem jogador que sempre tem mais uma chance, né? Sempre tem mais uma chance. E esse aí tem muitas. O Jobson, aquele jogador polêmico que teve o problema do doping, teve problema com drogas, ficou por muito tempo suspenso e deu problema no Atlético Mineiro, no Botafogo, no Bahia. Estava no Grêmio Barueri, né? No Grêmio Barueri ele deu problema, agora ele recebe mais uma chance. Em um time que tem uma grande torcida e um time que precisa reagir na competição que está disputando. Ele vai jogar na equipe do Avaí. O Botafogo decidiu emprestá-lo para o Avaí, o Botafogo que detém os direitos federativos do Jobson, que vai receber mais uma chance na carreira. E daqui a pouquinho a gente volta com os gols da Copa Sul-Americana. Nesta semana, a Rede Aparecida apresenta em 2 partes a história de um doutor que virou santo e conquistou o respeito de toda uma sociedade. Eu vou tirar vocês daqui. E através de sua humildade e compaixão, aqui está a receita. Será eternamente lembrado, baseado em uma comovente história real. Moscate, o amor que cura. Mas deve me prometer uma coisa. Que nunca desistirá. Neste sábado, às 3 da tarde, a primeira parte na tela de sábado. E no domingo, a segunda parte, às 3 da tarde, no Cine Família. Colaborar com a Casa da Mãe Aparecida através da campanha dos devotos é expressar a nossa fé e nosso amor a Deus e a Mãe do Céu. A sua generosa contribuição e faz a mensagem do santuário ressoar para além das paredes desta casa e alcançar o Brasil. Por isso, sua doação é fundamental. Quando você colabora com amor, Deus nos retribui em quantidade sempre maior. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. PUC Goiás. Excelência em arte e cultura. A PUC Goiás oferece arte e cultura para estudantes e a comunidade. Grupos de dança, música, teatro e artes visuais montam espetáculos e se apresentam em eventos por todo o país. A coordenação de arte e cultura também oferece oficinas gratuitas para o desenvolvimento artístico da comunidade. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. Olá, muito boa tarde para você aí de casa. Boletim Automotor começando aqui na PUC TV. Já vamos saber o novo modelo apresentado pela Toyota. Estou falando do Etios. O Etios tem design sintonizado com as tendências mundiais, mesclando jovialidade e elegância. As linhas do capô têm vincos centrais marcantes. A grade dianteira se destaca com a insígnia Toyota ao centro. A lateral traz uma escultura fluida e a traseira exibe vincos na tampa do porta-malas que se harmonizam com as lanternas tridimensionais. Já a parte posterior do Etios Sedan segue a mesma característica do hatchback. A coluna C traz linhas dinâmicas que se estendem até a extremidade do veículo. Muito obrigada pela sua audiência. O Boletim Automotor vai ficando por aqui. Até mais!
volta aqui no Mais Esportes, esperando a sua participação no pratiquemaisesportes@gmail.com, no pratiquemaisesportes.com.br, no espaço Fala Torcedor, ou então em contato direto com a gente nas redes sociais. Por exemplo, aqui tem a participação do Cauã Silva, dizendo que está muito decepcionado com o Bahia. Daqui a pouco a gente vai mostrar o Bahia na Copa Sul-Americana. E o Luvanor Lemes está dizendo aqui, ó, André, o Felipe Amorim do Goiás, com esse futebol que ele está apresentando, ele tem um futuro brilhante. No Itumbiara, craque, Anapolina. Vai ser preguiçoso assim lá longe. O pessoal tá na bronca, né? Depois daquele empate no Serra Dourada que a gente mostrou ontem aqui no Mais Esporte. É isso aí. Vamos falar de que agora, Larissa? Vamos falar de Copa Sul-Americana? Vamos lá. Começar com a partida entre Palmeiras e Botafogo, melhor que o Verdão. Na Arena Barueri brilhou a estrela do atacante Barcos. No primeiro gol, ele bateu no peito, deixou a zaga para trás e mandou por cima. 1-0. O segundo foi ainda mais bonito. De fora da área, ele mandou de esquerda e fez mais um. Palmeiras 2, Botafogo 0, resultado final. Depois da partida, o técnico Oswaldo de Oliveira, do Botafogo, tentou explicar o tropeço do time carioca. Nós criamos muito mais oportunidades e não fizemos. O Palmeiras tem o mérito de ter aproveitado essas oportunidades. Tivemos mais finalização, mais escanteio, mais posse de bola e não decidimos na hora que tivemos que decidir, então perdemos a partida. Com tropeço, claro, Oswaldo foi questionado do porquê de não colocar o craque Sidorf dentro de campo. Que não tem a ver com o Campeonato Brasileiro nem com Copa Sul-Americana. Tem a ver com as condições do jogador, com o planejamento que nós fizemos, né? Ele iria jogar um certo número de jogos. Nós estamos analisando a recuperação dele a cada jogo e coincidiu que nesse jogo realmente ele não exibiria as melhores condições para iniciar. Mesmo com o resultado ruim, o treinador mostrou que segue otimista para a partida de volta no Rio de Janeiro. E é lógico que nós temos a possibilidade, sim, de vencer a partida, de fazer 2 gols, de ir para os pênaltis. Enfim, as possibilidades estão todas em aberto e nós vamos tentar reverter o quadro lá no Engenhão. É engraçado o Oswaldo de Oliveira falando que é possível reverter o quadro. Eu não acredito mais não, André, você acredita? Eu acho extremamente complicado, não acredito que o Botafogo vá reverter essa situação. Agora, eu achei muito xoxa a explicação dele aí sobre a situação do Sidorf. Poupar jogador é normal, gente. Agora você poupar um jogador, isso aí mostra pro grupo que um jogador tem tratamento diferenciado dos outros. Aí já começa a plantar sementinha da discórdia. Tem que ralar aí na Sul-Americana e o Sidorf tem que descansar. Vocês acham que o jogador não cobra isso? Não conversa sobre isso? Então é uma explicação muito mal feita. Ele deveria pelo menos ter disfarçado, ter poupado uns 2 ou 3. Ah, mas a condição física dele e a dos outros. Os outros estão jogando desde o início do campeonato. Quanto tempo que o Sidorf está parado? Então poderia jogar sim, poderia dar ritmo. Não ia ter tanto desgaste assim, joga um tempo só. Não precisava desse tipo de coisa. Se começar com tratamento diferenciado por causa do currículo do jogador, por causa da história do jogador, as coisas começam a desandar num time de futebol. Time de futebol é conjunto, é elenco, é união, e todos têm que ser tratados da mesma maneira. Não tem a situação do Ronaldinho lá no Atlético Mineiro? O que o presidente Alexandre Calil falou no início? Pegou o contrato e mostrou para os outros jogadores, para o capitão do time, falou, ó, Ronaldinho Gaúcho está chegando aqui, gente, mas não está nada escrito no contrato que ele tem que treinar menos, que ele tem que jogar menos. Não existe nenhuma diferença do contrato dele para o de vocês. Ele tem que buscar dentro de campo a sua condição. Então isso mostrou para o Ronaldinho que ele teria que se integrar ao elenco e mostrou para o grupo que os dirigentes não iriam dar nenhum tipo de privilégio ao Ronaldinho Gaúcho. E isso também tem que acontecer com o Sidorf, apesar do baita currículo que ele tem. André, você comentava aí que o Cauã tá na bronca com o Bahia. Vamos acompanhar como foi essa partida, melhor pro São Paulo. No estádio de Pituaçu, em Salvador, o Bahia recebeu o São Paulo. E olha só o que rolou. Ele não esqueceu, na cobrança de falta, o goleirão Rogério Ceni fez 1-0. No segundo tempo, o Ademilson aproveitou o rebote para ampliar a vantagem dos visitantes.
Fim de jogo, Bahia 0, São Paulo 2. Se o Botafogo ainda sonha com alguma chance de passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana, o Bahia já desistiu, né, André? Ficou muito complicado para o Bahia. Eu acho que também a gente tem que olhar por outra questão. O Bahia já está difícil disputar um campeonato, disputar 2. Essa eliminação vai ser boa para o Bahia. Agora para o São Paulo é importante participar da Sul-Americana, ter mais competições, tem um elenco maior, tem uma estrutura melhor. O Bahia tem que se concentrar no Campeonato Brasileiro para não cair. Há males que vem para bem. Eu acho que o André deve ter a mesma opinião entre Figueirense e Atlético Goianiense, que jogaram ontem no estádio Serra Dourada. Esse é mais complicado, né? Esse aí, os dois têm que ter atenção no brasileiro, né? Tem que ter atenção no brasileiro. E não tem jeito dos dois serem eliminados. A gente vai ver agora como foi esse jogo. No Serra Dourada, Atlético Goianiense e Figueirense iniciaram sua participação na Sul-Americana meio lentos. Nos 15 primeiros minutos, jogo morno. O primeiro ataque só veio aos 6 minutos na falta em Patrick e na cobrança de Márcio por cima do gol. O Figueirense não conseguia atacar e Louco Abreu ficava isolado no ataque. O Dragão mantinha a posse de bola, mas era pouco ofensivo. Quando tinha chances, desperdiçava. O primeiro chute do Figueira foi esse de Jackson aos 20 minutos. A melhor chance do Atlético foi essa com Ricardo Bueno. O meia desperdiçou. Daí o Atlético resolveu chutar de longe com Joilson. Na estreia dos dois times na Sul-Americana, todo mundo queria fazer o primeiro gol para marcar história no clube. Só que quem apostou em Louco Abreu se enganou. Quem fez o primeiro gol foi o goleador Márcio. Pênalti. Márcio bateu e marcou o primeiro do Dragão, 1-0. Depois do gol, o Figueira acordou e Caio de longe chutou perto da trave. Júlio César cobrou falta perigosa, Márcio defendeu. Mas o uruguaio não ficou em branco no Serra Dourada. Aos 25 do segundo tempo, Túlio chutou de fora no rebote, Aloísio cruzou e Louco Abreu balançou a rede, 1-1. Aos 35, Aloísio chutou e Márcio defendeu. O Atlético só chegou ao gol no segundo tempo nessa cabeçada de Diogo Campos. No finalzinho, o Figueira ainda marcou o segundo. O árbitro marcou uma falta, anulando o gol. Final do jogo, Atlético Goianiense 1, Figueirense também 1. André, o jogo foi meio sem graça, talvez representando aí a situação dos dois times, né? E no que foi produzido em campo, o Atlético Goianiense começou melhor o jogo, mas quem terminou melhor a partida e a maior parte do tempo criou as melhores chances foi o Figueirense. E o Figueirense foi prejudicado pela arbitragem. O lance do Louco Abreu, ele tinha posição legal. Esse lance aí, André. Isso, ele tinha posição legal. Ali ele tinha condições de fazer o gol. O gol não foi anulado, o lance foi anulado, que quando ele chutou, o jogo já estava parado e o goleiro também parado. Mas o Atlético Goianiense fica numa situação complicada para o jogo da volta do estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, onde vai ter que fazer pelo menos um gol para conseguir se classificar. Se for empatado em 1-1, ele pode se classificar nos pênaltis. Se ganhar de 1-0, ele ganha. Lógico, quem ganhar o jogo está classificado. Empate em 0-0 da Figueirense na próxima fase da Copa Sul-Americana. Próxima fase em que os times brasileiros vão enfrentar outros times da América do Sul. E a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco estamos de volta aqui com mais esportes para tentar entender essa situação do Flamengo. Próxima quarta, 9 da noite, na Super Quarta. Ele foi intimado por um perigoso terrorista. Você tem 24 horas. Uma missão de risco que vai colocar em jogo a vida da sua família. Faça as malas, precisam sair daqui por uns dias. E os poderosos segredos bélicos da Suécia. Você será considerado um maldito traidor. A Ameaça, próxima quarta, 9 da noite. Ação e tensão na Super Quarta. Sintonize o programa com a Mãe Aparecida das 8 da noite às 5 da manhã. São mais de 55 rádios transmitindo o programa diariamente para todo o Brasil. Levamos amor e esperança pelas ondas do rádio, multiplicando as bênçãos de Nossa Senhora para o povo brasileiro. Ligue 0300 210 1210 e participe. É a família Campanha dos Devotos evangelizando através das ondas do rádio.
Na PUC Goiás, a gente abre horizontes, conhece e transforma nossos ambientes. Pensar e agir, mudar o que é preciso. Pesquisar, produzir, desafiar o impossível. Respeitar as diferenças, valorizar a inovação, avançar e preservar, conhecer pra transformar. PUC Goiás, aqui a vida é mais. PUC Goiás, o mundo é de quem faz. PUC Goiás. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. O mundo em duas rodas você vê no Supermotos. Norma Leite te leva para uma aventura a bordo das máquinas mais envenenadas. Os principais encontros e passeios de motoclubes. Entrevistas com personagens inusitados. O dia a dia de quem usa moto. Campeonatos e muita adrenalina. Supermotos. Toda quinta, 10 da noite, aqui na PUC TV Goiás. De volta aqui no Mais Esportes, deixa eu registrar aqui a participação do Fábio Dias. Está dizendo que esse é o nosso maior medo, do Oswaldo botar os jogadores contra o Sidorf. Nosso time já tem fama de pipoqueiro e cairá na tabela. Aí aquele negócio que eu estava falando, né? Por que não pôs o Sidorf em campo, pôs o restante, né, André? Pôs o restante. Aí o grupo fica com raiva do Sidorf, não tem nada a ver com isso. Que o Sidorf está contratado, bem pago para jogar. Eu garanto que se mandasse ele jogar, ele jogava. Nem reclamar ele iria, eu acho. Ele nem iria, porque ele é um cara de boa, né? Ele é um cara tranquilo. O que ele manda, faz. Eu acho que o pessoal... É que tem gente que não é estrela, o pessoal quer transformar a pessoa em estrela, você entende? Então o Oswaldo Oliveira acabou metendo os pés pelas mãos nessa situação. Mas tomara que isso não represente muita coisa, até porque essa Sul-Americana, essa primeira fase vai passar logo, pelo jeito... O Botafogo não vai se classificar e o pensamento é só no Brasileiro e o Sidorf tá em todas. Aí ele vai ter que jogar, né, André? Vai ter que jogar. André, vamos falar do Flamengo, continuar o assunto futebol carioca. Ontem saiu a notícia aí que o Flamengo pode anunciar a qualquer momento o Liedson. Lembra do Liedson? O Lied Show. Lied Show, quer dizer, depois ele deixou de fazer alguns shows, né, André? Saiu do Corinthians até por isso, mas quando chegou, muitos gols, se deu muito bem. E eu escutei uma piadinha, porque a gente sabe também que o Flamengo tem interesse no Ganso, que se trouxerem o Ganso e o Edson, uma coisa é certa, o departamento médico vai ter gente batendo ponto todo dia, né? Então eu acho que o torcedor do Flamengo não tá gostando muito dessa contratação não, o que você acha? Eu acredito que mais pelo Ganso sim, pode ter mas o Edson machuca muito também, André. O Edson foi de algum tempo pra cá, ele teve uma condição mais grave e aí depois não conseguiu uma recuperação, mas ele jogou muito tempo, ele teve uma sequência muito grande pela equipe do Corinthians. E o Ganso, o negócio foi a cirurgia que ele fez e ele voltou antes do prazo previsto. Para tentar a Libertadores que não deu certo, né? E isso está tendo sequela hoje. Agora, se o Flamengo conseguir contratar o Ganso e o Liedson, aí arruma esse time. Você acha, André? Arruma. Então o André tá confiante, torcedor do Flamengo. E falando no Flamengo, que iria entrar em campo nesse final de semana, não vai ser bem assim. O jogo foi adiado. Vamos acompanhar? O Flamengo ontem agradeceu a CBF pela decisão de adiar a partida contra o Atlético Mineiro, que estava marcada para ser disputada no sábado no Engenhão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marca aí o reencontro de Ronaldinho Gaúcho com seu antigo clube. A nova data do duelo ainda não foi definida pela CBF. Lembrando que no início da semana o Botafogo pediu a interdição do Engenhão em razão da situação ruim do gramado. Enquanto isso, Flamengo e Dorival Júnior aproveitam esse tempo a mais para tentar achar o caminho das vitórias, até porque a situação do Campeonato Brasileiro vem preocupando todo mundo. Eu acho que tem que preocupar porque a gente está em 11º. E o Flamengo nunca tem que se contentar com essa colocação. Tem que estar brigando lá em cima. André,
André, te convenceu essa história de adiar? A história do Engenhão é verdade, o Botafogo pediu para ficar 2 semanas aí sem jogos no Engenhão. Tinha outro gramado, aí o Flamengo se aproveitou dessa situação, né? O que eu penso é o seguinte, e não deve sair muito disso não. Isso aí foi bastidores, isso aí foi influência do Flamengo, isso aí foi uma esperteza do Flamengo. O Flamengo teria pela frente Atlético Mineiro, Vasco, Botafogo, uma sequência difícil. Em apenas uma semana, 3 jogos pesados, 3 jogos complicados. E o Flamengo está numa draga danada. Tudo dando errado, né? O técnico Dorival Júnior está precisando de quê? De tempo para trabalhar. E o que a diretoria fez? Arrumou essa. Se a CBF quisesse com que esse jogo fosse realizado, realizaria. Não precisava ser no Engenhão, pode ser em Macaé, pode ser em Volta Redonda. Ali no redor do Rio tem muitas opções. Então, isso aí foi uma esperteza do Flamengo pedindo à CBF que adiasse esse jogo. E até dia desse o Alexandre Calil disse que o Carioca é mais matuto que o Mineiro. Nessa não foi não, Calil. E falando no Atlético Mineiro, eu acho que o Cuca tem mais ou menos a sua opinião, André. Bem, eu particularmente, para mim foi uma surpresa e uma péssima surpresa, porque você quando está numa competição como a gente está, embalado do jeito que você está, você quer dar sequência aos jogos, não quer dizer que você vai ganhar, mas você está vivendo um momento bom e você tem que dar sequência a esse momento. Para mim, essa parada, para nós, essa parada de praticamente 10, 12 dias, ela não é boa no aspecto técnico e tampouco momento, que a gente vive um bom momento. E aí a gente vai se inteirando do ocorrido e até procura entender, né, da melhor forma possível. A gente trabalha com futebol, a gente também quer ter o espetáculo bem jogado, numa condição de campo bem jogada, mas sábado passado então não estava numa condição de jogo e nós jogamos também. O Cuca não gostou não, André. Ele tentou dizer o que eu falei aqui. Tentou de uma forma mais calma, mas foi isso, André. Ele ficou na bronca. Foi isso. Passaram a perna no galo. E o Mais Esportes de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã 1h30, né, André? É isso aí. Um abraço, gente.